Algo importante que eu aprendi sobre a vida para errar menos é que temos que vigiar a nossa arrogância, porque mesmo de maneira inconsciente podemos estar negando a nossa finitude quando nos achamos importantes demais. Eu particularmente perdi todas as vezes que me peguei em um tom de superioridade, como se eu fosse especial e pudesse enganar a morte. Eu entendo a vida como uma grande viagem que eu decidi percorrer de bagagem leve e consciência limpa, seguindo o meu coração, as minhas escolhas. E se eu errar, porque eu irei errar, a responsabilidade é minha e de mais ninguém. E nessa viagem, eu só quero acumular amigos, memórias e experiências. Hoje eu vi uma simplicidade que faz total sentido para a minha vida. Eu percebi que só reconhecendo a nossa transitoriedade nos tornamos, de fato, humildes. Como eu, você sabe muito bem que quando daqui chegamos, não viemos com nada, e que quando daqui partirmos, também não levaremos nada. Então, já que a vida é breve, que ela seja leve. Sabe qual é o maior engano de uma pessoa? Achar que é dona de alguma coisa. Na verdade, tudo é emprestado. Pois nessa vida, sem exceção, somos todos passageiros. Acabamos de deixar a Olivia, nossa filhinha, na escola. E não é fácil a despedida, né? Fiquei sabendo da expedição por meio da minha esposa, da Daniele, me falou, ela viu a live primeiro, onde você fez essa proposta, e ela me falou, só propôs, assim, ela só comentou comigo. E na hora eu já topei. Esse ano, 2022, eu estou completando 20 anos de casada com o Cristiano. E eu estava procurando uma coisa legal para a gente comemorar esses 20 anos e não sabia o quê. Eu topei porque para mim foi uma coisa muito nova. Na verdade, meu sonho eu sempre tive esse sonho de conhecer Machu Picchu, mas eu nem sabia da trilha Inca, eu não desconhecia que existia essa possibilidade. Parece que não ia ser nada romântico, né? Afinal, eu sabia que eram 4 dias sem banho, dormir em barraca, nada de romântico. Eu assisti o seu documentário, eu tenho o seu livro e eu já acompanhava algumas lives, né, que você já tinha feito, vídeos que você tem. Então, assim, eu tinha muita segurança em você, nunca tive dúvida, né? E, de repente, apareceu para mim uma chamada de um vídeo que falava Machu Picchu, uma viagem de transformação, e aquilo me chamou a atenção por alguma razão que eu não sei qual era. Mi decisión fue impulsiva, primero. Después, con el tiempo, fue decantando y se fue haciendo más firme. Pero en un primer momento quise volver para atrás. Y después, cuando empecé a interactuar con los chicos de Brasil, me sentí muy cómoda. E de repente eu vi esse chamado da viagem, né? Uma viagem com você. Uma pessoa que estava mudando a minha vida, começou com o documentário, fortalecendo com o livro e agora eu ia viajar com você. Sendo que nós moramos na mesma cidade e a gente nunca se encontrou. E de repente eu estava me vendo
já fechado uma viagem para Machu Picchu, uma viagem de transformação, uma viagem minimalista, e eu já estava nessa pegada, nesse ritmo. Eu falei, nossa, pô, que bacana, que legal. Então foi muito emocionante, porque eu só fui te conhecer na véspera da viagem, junto com as meninas, né? Pô, te conheci dentro da igreja. Meu primeiro contato com você foi dentro da igreja. Olha que coisa, assim, de falar me arrepia. E quando você falou a data, mais ou menos, eu falei, não estava programado, mas quando eu vi que em outubro eu estaria de férias, então eu falei, é para mim, foi um chamado. Pensei assim, é um chamado. E me encantou o assunto, a questão de valorizar exatamente o que é essencial. O que é essencial para mim, que pode não ser para você e que me faz bem, né? Sem me ocupar espaços que são desnecessários, tanto na casa e na mente. E gostei do assunto, gostei de tudo. E aí eu nunca tinha feito isso, mas eu resolvi te mandar uma mensagem no Instagram, dizendo, né, que eu tinha gostado muito. Nos vídeos você falava da Patrícia, da sua esposa, e eu também fui procurar o dela. E você me inspirou confiança. Oi. Pra onde que o papai tá indo? Pra Machu Picchu. Ah, e agora você tá indo levar o papai aonde? No lugar que pega o ônibus. Estamos aqui no elevador, deixando nosso apartamento, indo para o aeroporto. Psicologicamente falando, eu tô um pouco nervoso. Li muito sobre minimalismo e acho que tô fazendo uma viagem minimalista com poucas coisas na mochila, né? Pouca coisa física, mas muita coisa no coração e na mente. Fala pessoal, hoje é dia 5, véspera da viagem, adrenalina a 1000. Machu Picchu, estamos chegando. Meu nome é Giannini Cochise e para vocês entenderem a importância deste documentário e desta viagem, eu preciso voltar no tempo. Tudo começou em fevereiro de 1999, quando eu tinha 28 anos. Após o término de um relacionamento, eu simplesmente caí na estrada sozinho, levando apenas uma mochila, uma barraca, um saco de dormir e um livro. O destino escolhido foi São Tomé das Letras. São Tomé fica no sul de Minas Gerais, a 355 quilômetros de São Paulo, capital. Eu retornei para São Tomé para contar o restante dessa história, mas desta vez eu não vou sozinho. Você vai comigo. Bora lá! Talvez a minha primeira viagem de transformação rumo a São Tomé das Letras. Por que essa cidade? Curiosidade de conhecer e também em busca de um chamado, de uma vontade, de um desejo de começar uma vida nova após um término intencional onde eu mesmo rompi com o relacionamento para me descobrir. Eu tinha 28 anos na época e nessa estradinha aqui rumo a São Tomé eu entrei. Como foi dito no início, tudo neste documentário é baseado em fatos reais. Acredite se quiser. No dia 14 de fevereiro de 1999, logo cedo comecei o meu passeio pelo centro de São Tomé, quando na praça central da cidade um garoto de 10 anos me abordou perguntando se eu estava precisando de um guia. Um garoto só de 10 anos se oferecendo para ser o meu guia é mole, mas para um discípulo meio perdido, vai saber de onde vem o mestre, não é? Aceitei a oferta e juntos fomos caminhando até o Vale das Borboletas, um dos lugares mais conhecidos e belos de São Tomé.
na manhã do dia 14, eu cheguei aqui no Vale das Borboletas, comecei a caminhar por esse riacho, depois de tomar um banho ali na cachoeira. E aí eu tive a ideia de achar uma pedra, veio um pensamento, achar uma pedra no formato de coração. Não questionei, apenas me entreguei à intuição e comecei a procurar pela pedra. Agachei várias vezes sempre que avistava uma pedra que parecia um coração. Mas, após muitas tentativas, nada da pedra. Então, desisti e decidi simplesmente curtir o lugar. Afinal, para que uma pedra no formato de coração? Não é mesmo? O segundo dia da viagem foi destinado a uma caminhada histórica pela capital do Império Inca. Cusco, ou Cosco em Quechua, o idioma nativo de alguns povos andinos da América do Sul, significa umbigo do mundo. Cusco é uma das cidades turísticas mais importantes do Peru. Com uma população aproximadamente de 430 mil habitantes, fica a 3.400 metros acima do nível do mar. Vamos conhecer agora um pouco dos mistérios dessa cultura. Na cosmovisão religiosa dos Incas, o mundo era dividido em 3 níveis espirituais, chamados Pachas. Pacha, em Quechua, significa mundo ou tempo e espaço. Esses 3 níveis espirituais são representados por 3 animais sagrados, cada um responsável por proteger um desses mundos. O guardião de Hanapacha, que significa o mundo de cima, o mundo dos deuses, é o condor. O guardião de Caipacha, o mundo dos homens, ou o mundo do meio, o aqui e agora, é o puma. A guardiã de Ucupacha é a serpente. Este é o mundo de baixo, o mundo dos mortos. A cultura inca é repleta de mistérios e curiosidades. Por exemplo, historiadores afirmam que o traçado urbano da cidade original de Cusco tem um formato de um puma quando visto de cima. A caminhada do segundo dia teve 2 objetivos: climatizar o organismo na altitude e uma imersão cultural em alguns sítios arqueológicos. A primeira visita foi em Coricancha, significa Templo de Ouro, onde ficava o líder dos Incas. Sacsayhuaman es una palabra quechua que significa a cabeça de um puma. Em tempo dos Incas, a cidade principal do Cusco estava desenhada na forma de um puma. Então, isto formava a parte da cabeça de um puma. Um lugar feito para fazer cerimônias rituais ao país Sol. Cada 21 de junho, solstício de inverno, a população de todo o império, as pessoas de todo o império Inca chegavam, depois de fazer uma peregrinação, chegavam a essa cidade importante para comemorar, para fazer os rituais, cerimônias ao sol. Um lugar muito misterioso, que ainda os pesquisadores continuam pesquisando, porque não têm resposta como fizeram os Incas. Porque ali dá para ver pedras bem gigantes, que bem encaixadas, incrustadas, que nenhuma faca pode ingressar. Mas depois, quando chegaram os espanhóis, em 1533, a Cusco, a essa cidade, eles chegaram e chamaram o nome de Sacsayhuaman. Mas por que eles mudaram de nome? Porque no ano de 1536, Manco Inca, uma das pessoas mais importantes do império, se rebelou contra eles. E aqui tivessem eles uma briga durante uns 20, 25 dias. Então, mas depois disso, os Incas perderam a briga e fugiram a outra cidade chamada Chincheiros. Então, os espanhóis decidiram deixar as pessoas espalhadas, as pessoas indígenas mortas espalhadas, para que o falcão desça e possam comer, alimentar-se de los indígenas mortos. Por isso que Sacsayhuaman
para os conquistadores significa el falcón saciado. El halcón saciado, porque a causa deles, os falcões que desceram ficaram satisfeitos, ficaram cheios, por causa de os indígenas que estavam espalhados mortos aqui. Em 2021, eu tive um episódio bastante intenso de burnout. A pandemia veio, nós estávamos acostumados a trabalhar muito presencialmente e todo mundo teve que se acostumar a trabalhar de uma nova maneira, né? E para os profissionais de TI, essa carga acabou ficando bastante pesada e ficou bastante evidente que o volume de trabalho era maior do que a quantidade de horas que nós tínhamos durante o dia. Então isso acabou exercendo uma pressão, comecei a focar demais no trabalho, a deixar de lado a minha saúde, a minha vida pessoal, o meu equilíbrio emocional, espiritual, e isso teve um preço. Eu tinha crises de choro e eu não sabia por quê, né? E eu comecei a ver que aquilo realmente estava impactando muito na minha qualidade de vida e na relação que eu tinha com as pessoas. Então chegou um determinado momento em que eu parei e eu comecei a ver que eu precisava procurar ajuda, né? Que eu estava realmente adoecendo e que aquilo ali ia chegar num ponto que eu não ia conseguir gerenciar mais sozinha. Ai, meu Deus do céu. É porque assim, como eu disse, eu sou aposentado, né? Mas a decisão de se aposentar, ela não veio assim do nada. Ela veio porque em 11 de junho de 2021, um pouco mais de um ano atrás, desculpa, um pouco mais de um ano atrás, 11 de junho, foi uma sexta-feira, eu tive Covid. E logo na sequência eu fui para o oxigênio. Então assim, algo que aparentemente estava tranquilo, né, se complicou. E eu comecei a ficar com medo que pudesse acontecer comigo aquilo que infelizmente aconteceu com milhares de pessoas que perderam a vida ou perderam ente familiar. E eu tenho uma filha de 6 anos que eu quero ver crescer, né? Aí eu tomei a decisão de, se eu saísse dessa, eu iria mudar minha vida, dar mais valor às pessoas, às experiências, né? Aos significados e menos valor às coisas. Eu venho de uma cultura oriental em que ser forte é algo importante, é visto como um símbolo de sucesso, né? O não chorar, o não desistir das coisas, o não mostrar fraqueza. Isso é não se mostrar vulnerável. Isso é algo que de certa maneira é passada, é uma crença interior que a gente tem e que a gente vai carregando durante a vida que acaba pesando. Então, eu tive muita dificuldade na época até para entender que eu precisava procurar ajuda e que isso não era um sinal de fracasso, né? Que está tudo bem, às vezes está tudo bem não estar bem. Graças a Deus e a diversas pessoas que me ajudaram, que cuidaram de mim no hospital, eu saí dessa. Por conta das sequelas do Covid, eu fiz uma fisioterapia pulmonar. Mas 2 meses depois eu havia antecipado minha aposentadoria privada, né? Enfim, me aposentei. E aí passei a dar mais valor às pessoas, à família, posso conviver mais com a minha filha, levar ela na escola, na ginástica, né? Hoje eu vejo claramente que a pedra no meu caminho era o orgulho. Ele que me impedia de ir procurar ajuda, de tentar entender o que estava de errado, o que estava faltando na minha vida, para que eu estivesse feliz na vida. O sofrimento não só do burnout, a depressão, são temas muito sérios, são casos de saúde mental que em muitos momentos, a gente precisa de ajuda e às vezes pode ser uma terapia, pode ser a ajuda de um médico, entender
se está faltando algum hormônio, alguma vitamina, alguma coisa ali precisa de algum ajuste. E quanto mais cedo as pessoas procurarem por ajuda, mais leve é o processo, mais tranquilo é o processo de recuperação. Não precisa esticar o sofrimento até que ele se torne insuportável, até que a carga se torne tão pesada que é necessário largar tudo, abandonar tudo o que você está fazendo para daí tirar um tempo para voltar para um estado de equilíbrio. E o minimalismo me ajudou muito a destralhar, a dar valor a significado, a ter uma vida consciente, presente, né? E aí você perguntou qual a sensação de falar com a minha filha. É isso, é de poder saber que eu estou vivendo consciente, vivendo o meu presente, me transformando com pessoas maravilhosas que o Papai do Céu colocou no caminho, né? E que minha filhinha está lá esperando, morrendo de saudade. E eu dela. E é isso. Ai, ai. Ai, ai. Eu vinha num ritmo de trabalho muito intenso, onde eu estava me questionando muito. Poxa, peraí, eu acho que não está certo isso, só trabalhar, por que trabalhar esse tanto, né? E viver a vida apenas em poucos dias, um final de semana. Eu vivo para mim, para o Flávio, apenas no sábado e no domingo, ou metade do sábado e no domingo. Então eu falei, alguma coisa não está certa na minha vida. A gente não nasceu, não está nessa vida só para trabalhar, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre as coisas. E aí, nesse momento, eu sou praticante de yoga, meditação, eu recebi, eu acho que em um grupo de WhatsApp, um link com o seu documentário. Aí, o documentário, eu entrei, comecei a assistir, falei, nossa, é isso que eu estava buscando. Eu estou nessa procura há bastante tempo, eu estava nesse conflito, e encontrei, parece que uma tribo, umas pessoas que pensam dessa mesma maneira, em que você não precisa ficar tendo esse monte de coisa, conquistar as coisas e ficar escravo de ter, comprar e ter as coisas. Você viver, você ser, né? Estou em um processo de búsqueda del sentido de la vida, sería realmente. Vi en internet el documental sobre minimalismo y ya estaba en un proceso así de vivir en una vida más simple, haciendo foco en las cosas más importantes, con más sentido, descartando lo superfluo. Cuando vi ese documental empecé a buscar y encontré tus videos y se dio. Yo quería conocer las ruinas de Machu Picchu desde hace muchísimo tiempo, cuando empecé la facultad, pero no tenía plata. Entonces ahora se juntaron esas dos cosas que quería hacer con locura, que es seguir mi camino de búsqueda y conocer las ruinas. ¿Cómo fue la emoción de encontrar el grupo no aeropuerto? Fue maravilloso porque esperé muchísimo tiempo porque venía desde otro lugar, desde Foz de Iguazú. Toda la noche estuve en el aeropuerto pensando en ese encuentro. Y cuando nos encontramos es como que si me encontrara con gente que ya conocía de toda la vida. Cada uno me dio un abrazo fuerte. A mí me gusta abrazar, sentir acá. Eu já estava criando, não ainda totalmente, a minha reserva de emergência, mas estava ali que, tipo, dá para eu fazer, dá para eu pagar, né, a mensalidade, porque, né, pelo aprendizado que eu obtive nesse tempo anterior, na pandemia principalmente, e a transformação já começou daí, porque meio que forçou mais um pouco eu ser mais minimalista ainda, para
buscar o essencial para mim, que é me permitir essa viagem. Salir de un lugar cómodo, porque ahora de grande como que estoy en un momento de que tengo miedo a todo. Entonces tomar la decisión de hacer un viaje así, con personas que no conozco, incluso ir al aeropuerto, comprar un pasaje, fue una gran experiencia, fue un gran paso, romper un montón de barreras en mi cabeza. Então eu digo que a transformação, na verdade, quando você falou na live, não é uma simples viagem de turismo, é uma viagem de transformação, eu lembro disso. E eu senti você falando que era como se fosse assim, sabe quando a gente assiste uma palestra e a pessoa fala, né, assim, você fala que é para você, isso é para mim, ele está fazendo essa viagem para mim. E eu precisava disso porque, não sei, eu não sei explicar o que estava me esperando, mas começou a partir daí, uma simples viagem internacional que para muitos pode ser luxo, mas para mim era o essencial, que eu precisava conhecer outros mundos, outro mundo, que eu não estava acostumada, porque até mesmo para dentro do Brasil era difícil. Eu estava começando a me permitir a reservar dinheiro para isso, tanto é que depois que conheci o minimalismo, eu fiz algumas pequenas viagens, e só que não era por puro capricho ou luxo ou exibicionismo, sabe? Como quando você falou como seria, após então mais ainda a reunião pelo Zoom, do que a gente iria passar, os caminhos como aconteceram, era como se eu já tivesse, como se eu já sentisse assim, é para mim. Não sei explicar bem, acho que eu só vou saber porque a transformação ainda continua. No dia 14 de fevereiro, eu estava sentado aqui, bem no Cruzeiro de São Tomé das Letras, com a camiseta preta, com esse mesmo chapéu de um artista aqui da cidade chamado Ricardo Vasquez, lendo um livro sobre Machu Picchu, que não era esse. E chegou uma moça, a Suzy, pediu para tirar uma foto minha, falou que a imagem estava bacana, o pôr do sol estava lindo naquele dia, de camiseta preta, chapéu, lendo o livro, encostado aqui na cruz. Falei, pois não, pode tirar. E assim que ela tirou a foto, ela sentou ao meu lado e começamos a conversar. Eu vim sozinho, conforme eu disse, e ela estava com um grupo de 40 pessoas, uma excursão guiada pela Beth. Ela me convidou para conhecer o grupo à noite, eles iam se encontrar para uma roda de conversa. E lá fui eu conhecer a Beth e o grupo, e coincidentemente a Beth organizava expedições para Machu Picchu. Então no dia 14 de fevereiro eu estava aqui, e em junho de 99 estava eu lá, chegando em Machu Picchu, em Cusco, pela primeira vez. Lá eu fiz amizade com um colega de quarto que tinha uma casa, que tem uma casa na Chapada dos Guimarães. E ele me convidou para passar o feriado de outubro, que é bem na data do meu aniversário. Então, mais uma viagem sozinho. E coincidentemente a gente chega aqui para fazer a gravação. Olha que data que está registrada aqui ao lado. A data do meu aniversário, 10 de outubro de 99. A data que eu estava sozinho na Chapada dos Guimarães, no meu aniversário, olhando o céu estrelado, apreciando aquela vista. Eu estava aqui no dia 14 de fevereiro, no local mais conhecido de São Tomé das Letras, nesse cruzeiro, quando eu conheci a Suzy, 14 de fevereiro de 1999. E essa pedra aqui é uma pedra muito especial, que fica num lugar muito sagrado em Machu Picchu. É a pedra mais importante de Machu Picchu. Depois eu mostro para vocês qual que é o desenho de Machu Picchu e onde fica essa pedra. E tem 2 dias do ano que o sol bate num local específico aqui, ele passa, ilumina, forma um triângulo, ilumina um círculo, um semicírculo, 2 semicírculos aqui, que parece um olho nessa pedra. E um dos dias, a data que esse sol bate é 14 de fevereiro. Então no dia que o sol estava batendo, iluminando essa pedra lá em Machu Picchu, eu estava aqui conhecendo a Suzy, que me levou para conhecer a Beth, e essa história continua depois.
Estamos embarcando para o início da trilha Inca, para o Ollantaytambo. Chegou então o dia tão esperado. Grande dia. 5h30 da manhã. Ah, que sono. As meninas acabaram de abastecer aqui. Mostra aqui para nós. Reservatório de água. De 2 litros. 2,5 litros na mochila, mochila levinha. É viciada em coca desde o primeiro dia. Ela masca a coca de madrugada na cama, assim, ó. Assim mesmo. Nós chegamos, eles esticaram esse plástico, porque eles vão separar e organizar as coisas que os portadores irão carregar. Tem uma equipe aqui, eles estão descarregando de cima da van. Deixa eu mostrar para vocês. Todas as barracas, comidas, botijão de gás já desceu ali. Aqui os colchonetes. Aqui um dos líderes, o senhor Moisés, 20 anos de trilha Inca, cuidando de toda a logística aqui. Olha o tamanho das bolsas que eles carregam. As tendas, carpas, barracas. Olá pessoal, estamos aqui no início da trilha Inca. Hoje é dia 9 de outubro de 2022. Vou iniciar a trilha Inca. É uma caminhada de 4 dias até chegar a Machu Picchu, na cidade sagrada dos Incas. Hoje serão 12 quilômetros, amanhã 9, depois 16, depois acho que 4 ou 5, mas são 42 no total. E aí, Dani, continua nervosa? O coração tá acelerado. Tá com vontade de chorar. Tem muita emoção, porque é o meu sonho, mas eu tô com medo. Menos dias. Graças. Se para vocês é um sonho realizar essa trilha, para mim também é, que eu também nunca fiz ela completa. E o sonho fica muito melhor quando a gente consegue montar um grupo tão especial. Pessoas que de repente eu não conhecia, que não se conheciam, ninguém se conhecia, e por meio de um canal da internet, vocês tomaram a decisão de confiar numa live que eu fiz, no Instagram, que eu fiz um post, quem quer ir comigo para Machu Picchu. 50 pessoas me procuraram, avaliaram, pensaram, e só 8 decidiram. Eu acho que vocês tomaram uma decisão muito especial, porque a nossa experiência está sendo fantástica. Eu desejo que todos tenham uma trilha abençoada e protegida, cada um com a sua relação espiritual. Eu quero pedir licença para vocês para fazer uma oração de proteção para todos nós durante a trilha. Pedir para vocês fecharem os olhos. Se quiserem seguir a minha oração, ou quiserem pensar, refletirem, fiquem à vontade, tá bom? Querido Deus, Pai Altíssimo, Santíssimo é o seu nome. Por sua honra e glória, Senhor, pedimos sua proteção. Que os seus santos anjos possam nos guiar, nos proteger. Que toda essa experiência, que toda essa transformação pessoal, que cada um aqui está buscando, seja para sua honra e glória. O Senhor sabe de tudo o que nós precisamos. Não é uma simples caminhada, sabemos que não é só isso. Aqui é só uma experiência, para que possamos, por meio dela, entrar em contato com o Senhor. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um no seu momento. Em nome do seu Filho amado, que veio aqui na terra, pedimos a sua proteção. Em nome de Jesus, amém.
Deixa eu ver a situação dos sobreviventes. Tranquilo? Aqui mais ou menos tranquilo ou tranquilo? Sim. Graças. Uma parada estratégica, um sole para o xixizinho. Vai lá, Sheila. Oi, meu amor. Oi, amor. Oi, filhinha. Oi, Bela. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Tá com saudade? Sim. Também tô com saudade. Sim. Hoje a gente estava comentando de manhã que a gente está com muita saudade de você. Que passar domingo sem você é muito triste. Porque a gente passa a semana toda e ainda está trabalhando, ela na escola, é tranquilo. Mas domingo... É verdade. Olha só, a gente está no começo da trilha, de repente não vai conseguir pegar celular depois, tá? Então tô te mandando um beijo aí, tá? Ligando para falar com vocês, ouvir a voz de vocês, tá? E vamos ver. O Janinho tá filmando aqui, eu fico até sem graça de falar. Eu te amo! Passando por esse trecho da trilha Inca, não tem como não lembrar do livro Enterre Meu Coração na Curva de um Rio, que conta a história dos povos nativos norte-americanos, de como eles foram dizimados pelos brancos. Um chefe Apache disse que na morte dele, queria que o coração dele fosse enterrado na curva de um rio. Chegamos ao local do nosso almoço, do dia 1, todo mundo inteiro, tomando suco de milho preto, quente, é um mate. Algumas mochilas, e aqui a barraca já está montada, a equipe que carrega tudo chega na frente primeiro, a todo vapor. E aqui está nosso chefe, este é Moisés, toda a equipe, olá, olá. E aqui o nosso chefe preparando o almoço, olá. Mostrando o processo da comida para vocês, só que vocês não têm ideia como é que fica isso depois de pronto. Sem mesa, sentados no banquinho. Tudo isso que você está vendo aqui, botijão de gás, a cozinha, aquela barraca onde vamos almoçar. Essa outra barraca veio em cima da van, e da van eles trouxeram carregando tudo para cá. Aqui ó, tudo preparado. Onde iremos almoçar no dia 1. Olha que cuidado, que capricho. Escalda-pés natural no riacho aqui na trilha Inca. Lá em cima, o nosso pajé. Ô pajé! Geladinho! Geladinho! Fala geladinho em quechua! Gelado! Lavei a parte de baixo da calça de trilha, estava com bastante pó, para deixá-la bem limpinha, para usá-la novamente depois. Secando aqui no varal natural, em cima dessa pedra. Nesse lugar, mais ou menos, né? Não é muito bonito não. E acabaram de me avisar que o almoço está pronto. E a Dani já chegou. Pesquisa rápida. Qual que é o nível da fome no primeiro dia de trilha? De 0 a 10.
4. 6. 4. 7. 8. Só 2. 2, sem fome? É, mas eu vou comer. Ah, não. Precisa racionar Passa a comigo. sua parte para nós. Fabi. 4. De 0 a 10, Fabi, tá bem? 4. Eu vou no 7, que nunca abaixo de 7. Uau! É molho ou é para comer, por favor? Cada um. Começou Quem tava com 2? Quem tava com 2, é só esse aí que vai comer. 8. 2 é só esse aí que vai comer. Pegaram tudo? Avocado com tortilhas. Quer saber agora qual que era o número mesmo do apetite? 9,5. 4? É. Olha isso aí. Cardápio do dia 1. Salada de legumes, arroz branco, feijão andino, milho com queijo. Olha o tamanho do milho daqui. Mais feijão, mais salada e aqui uma truta com tomate, cebola, empanada. Blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. Yes, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. A gente agora, aqui, estamos aqui mais ou menos, ainda tem para andar até Oilhabamba, com o nome da comunidade, 3.300 metros. Hoje a gente vai ficar aqui nas barracas. Mas amanhã, depois do café da manhã, continua. E mais ou menos por aqui tem um controle. A gente vai controlar, depois continua. Do campamento até a Yapata, 2 horas subindo. O primeiro parada, a gente que vai querer aproveitar os banheiros, podem aproveitar. Depois continua de Luchapampa, mais 2 horas de subida. É puxado mais ou menos a segunda paradinha. E depois continua subindo até o topo. Warmi Wanyushka, a mulher morta. 4.215 metros. 5 da tarde. Nada, de boa. Vocês que prepararam o nosso almoço, já prepararam, já desmontaram e já estão passando a gente. Não pode. Tite é uma cerveja fermentada de milho, uma cerveja andina, que deve ser bebida em temperatura ambiente. Os portadores tomam essa bebida e essa tocha vermelha é um sinal que aqui vem de Chicha. Etapa com comida. Só vamos escutar a hora que o Ciro falar. Até chegou a hora certa, é? Gracias, gracias. É nóis. Agora vou fazer uma aula de yoga, uma hora de yoga com a professora Fabi. Pronto, vocês estão na Rede Globo agora, né?
Durante a preparação da viagem, eu acho que começou a minha transformação lá em Manaus. Porque a gente tem uma filha de 5 anos, não temos família em Manaus. E como o pai e a mãe vai viajar e vai ficar com quem a nossa filha, né? E aí eu já conhecia, né, o seu canal sobre minimalismo e não me considero minimalista, mas eu acho que tem muita coisa a ver comigo. E daí, quando ela me falou dessa expedição, eu comecei a acompanhar mais o canal e tudo e comecei a me preparar. Eu estava com um problema que é o meu tornozelo, com um problema físico desde dezembro do ano passado. Eu tive uma lesão no tornozelo, então eu já de cara percebi que seria um desafio maior primeiro me recuperar da lesão para depois começar a treinar. Aí nós fizemos o convite para o meu sogro, minha sogra e a minha cunhada, se eles poderiam ir para Manaus, sair de Juiz de Fora e ir para Manaus para ficar com a nossa filha. Além do meu filho, que tem 19 anos, e a namorada, ou seja, 5 adultos para cuidar de uma criança de 5 anos. E mesmo assim, dentro de mim eu achava que ninguém era capaz de cuidar da minha filha, só eu que sei cuidar. E também eu sempre gostei desses desafios assim que testam nossos limites, né? Eu servi o Exército por 7 anos como oficial e havia muito esses treinamentos, né? Onde a gente passa por privação, né? Privação de sono, de comida, de todo tipo de conforto. Ou seja, no final, o que a gente conseguia era muito gratificante. Eu sentia que eu saí mais fortalecido e descobri que era a mente. Praticamente a mente controla tudo, tanto para o bem como para o mal. Então foram meses de trabalho, de desapego desses cuidados, de confiar que as pessoas vão cuidar bem dela, entendeu? E no dia da despedida, foi muito doloroso para mim, mas eu fui tranquila. Foi legal, porque durante esses meses a gente tirava um tempo já, o casal, para ficar só o casal, para ir para a trilha, entendeu? Porque sempre a criança tá junto e o meu filho também, e aí a gente já combinava com antecedência. Não, meu filho, você vai ficar no domingo de manhã, você vai cuidar da sua irmã e eu e seu pai vamos ficar a manhã toda fora. Era uma coisa que a gente não fazia. Então já começa por aí essa transformação. Eu tenho algum tempo, desde que eu fiz uma terapia, eu tenho me preocupado muito e buscado o meu autoconhecimento, né? E descobri isso, que a mente muitas vezes atrapalha bastante essa busca, distrai. Então eu tenho praticado meditação, mindfulness, né, atenção plena. Isso tem feito muito bem, tanto na minha relação no trabalho, como em casa, com a minha mulher, com meus filhos. E eu decidi que faria essa trilha também nesse sentido, né, com a atenção plena, relaxado, concentrado, não deixando a mente vagar e pensar no futuro, o que me espera, o que vai acontecer, quais são as consequências. E isso me fortaleceu muito, isso fez muito bem para mim. Eu estava com medo, porque no dia anterior nós fizemos uma trilha de treinamento para aclimatar. Fizemos 6 quilômetros não lembro a altitude, e eu me senti muito mal. Eu tinha um preparo físico para caminhar, porém eu não conseguia respirar. Meu coração parecia uma batedeira e ali eu já comecei a ficar preocupada. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir caminhar até 4.215 metros, né? E ali nesse dia, na véspera, eu até comentei com o Cristiano, eu tô com medo, porque eu não sei se eu consigo. Em relação ao minimalismo, só queria falar isso porque desde que ela me apresentou, começou a me falar um pouco, eu não sei muito, mas essa parte no campo material nunca foi muita dificuldade para mim. Eu nunca fui consumista, nunca quis acumular bens materiais, nunca foi nada disso. Eu sempre quis trabalhar, ter o mínimo e poder viver experiências, né? Investir em educação, em aprendizado, sempre gostei disso.
Mas na parte das emoções, dos sentimentos, eu não sei se tem a ver, mas eu interpretei assim, a gente não carregar, às vezes, emoções do passado, rancor, ressentimento. Então, eu pratico isso também na minha vida, né? Vivendo hoje as emoções que vêm à tona, no caso, boas ou ruins, né? Eu quero me alegrar no máximo, eu quero mergulhar de cabeça. No sofrimento, eu quero sofrer, não quero me poupar, e no futuro, amanhã é outro dia. Então esqueci aquilo ali, não guardei nada, não guardei mágoa e sigo em frente. Então agora foi muito legal essa experiência, eu achei muito gratificante, né? E saí mais fortalecido. Agora, uma coisa que não dá para esquecer é a parte da pandemia, né? O que aconteceu comigo, no caso. Não vou conseguir falar. No dia 30 de abril de 2015, a gente teve a confirmação que o que ele tinha era realmente um câncer. Então foi muito difícil receber essa notícia, porque o que as pessoas falam mesmo, assim, você perde o chão, né? Parece que tudo acabou ali ou vai acabar dali alguns dias ou alguns meses. E foi muito difícil, né? O diagnóstico, o que o médico falou. O médico realmente falou dessa forma, ó, a partir de agora parou a sua vida. Você não vai mais se preocupar com encontros de família. O médico falou dessa forma. Foi muito ruim essa abordagem pra gente, mas também não sei se teria uma forma boa, acho que não existe. O câncer era entre o esôfago e o estômago. E a pergunta era, você fuma, você bebe? E nunca teve isso, né? Nunca teve. Então era uma coisa inesperada. Ele tinha só 34 anos e então isso também envolve muitos sentimentos, né? Inclusive esse. Por quê, né? Por que comigo? Por que agora? Por que com a gente? Só que aí a gente tinha que partir para a ação. E a ação naquele momento era começar o tratamento, né? O que ia fazer? Então os planos eram fazer a quimioterapia, que é uma coisa que era muito distante para mim e passou a ser parte da nossa realidade, para mim e para ele, e fazer a cirurgia, que era algo bastante invasivo, a gente sabia, e ele sendo da saúde, ele era dentista, e então assim, tudo era muito claro para ele, né? E para mim passou a ser também. E eu lembro que ele não fazia questão de ter grandes detalhes de como ia ser o tratamento, o que ia fazer, ele não tinha esse interesse, então algumas coisas eu que perguntava para eu ir fazendo, prevendo algumas coisas, como que eu ia agir, reagir, não sei qual que era a minha ideia, mas eu queria saber algumas coisas que ele não fazia questão. E nessa época, pouco tempo antes, eu não sabia de nada do que ia acontecer, né? Eu providencialmente, que não acredito nada de casual, eu tinha pedido uma licença, que eu sou funcionária pública, como eu já falei, e eu tinha 2 cargos em 2 cidades diferentes. E eu tinha pedido uma licença de um dos cargos, com outros objetivos. E aí eu descobri isso. Então eu tive a chance de acompanhar o meu marido em todos os momentos. Isso é muito bom hoje, né? Isso é muito bom de saber que eu estava lá, né? Que foi importantíssimo para mim, mas eu sei que foi importante para ele também. E eu fiquei nesses 3 meses desse jeito. A gente não tinha como ficar isolado em casa. A gente, profissional de saúde, a gente saía para trabalhar todo dia pensando no meu filho em casa, com a minha filha. Ele ficou tomando conta dela. E eu 3 meses ali, nesse ritmo alucinante mesmo, muito angustiante, vendo pacientes chegando sem conseguir respirar. Eu presenciei o colapso, né, do sistema de saúde de Manaus. Então vi isso de perto, então aquilo abalou minha saúde mental, eu fiquei muito impactado. Alguns amigos contraíram Covid, eu perdi alguns amigos próximos, isso foi muito forte, foi difícil a gente superar. Outros amigos, colegas trabalhando perderam familiares, perderam irmãos, mães, então isso tudo foi mexendo muito comigo. Eu pensei neles durante o trajeto, em alguns desses colegas próximos. Fiquei triste, né, pelos familiares deles que
que não estão mais com ele. E foi algo a mais que me impulsionou para eu poder conquistar esse desafio, superar essa prova. Então, muitas outras coisas, muitos sentimentos, emoções vieram à tona. Não daria para eu falar isso num filme, mesmo se fosse só eu falando, mas eu estou muito feliz hoje, estou muito grato a Deus, grato por eu estar saudável, vivo e por ter passado por essa experiência extraordinária que eu vou levar para o resto da minha vida, ao lado da Dani. Com os exames, descobriram nesse momento que ele estava com focos no peritônio. Por isso, tamanha dor, ou talvez a dor se intensificando. E os cuidados paliativos são cuidados para dar qualidade de vida no momento que a pessoa não está em sofrimento por causa da doença. Só que ele entendeu que sim, aquele era um momento, digamos, que dali para frente ele via dessa forma, não tinha mais jeito. Né? Então nós começamos esses cuidados paliativos com uma médica, doutora Fabi, e ela foi muito especial. Ele chegou um dia e perguntou para ela, tá, como vai ser a partir de agora? Né? Ela falou assim, eu não posso te dizer quantos dias, não posso te dar mais dias, não sei quantos dias você vai ter de vida, só que eu posso dar qualidade para os seus dias, né? E uma das coisas que ela falou era que a gente zerasse cada dia. Então, assim, ao final de cada dia que a gente falasse e fizesse tudo que a gente achava que tinha que ser feito. Então, ela disse isso e, da maneira mais estranha possível, a gente teve conversas decisivas ali, que eu nunca tinha ouvido eu falar a respeito, né? Então, assim, a nossa vontade era uma. Essa foi a conversa que nós tivemos. Eu falei, a nossa vontade é uma, mas a gente não sabe o que vem pela frente, né? E como a doutora tinha falado, eu falei, você tem alguma coisa que você queira me dizer, me orientar, né? Quer que alguma coisa que você quer? E aí ele foi me falando o que era para eu fazer com as coisas que ele achava importantes que eu soubesse. Então, me falou o que queria que eu fizesse com o consultório. Queria não, sugeria. Tal coisa você fala com o meu amigo. Outra coisa, para vender o carro, fala com o seu irmão. Só que assim, ele também falou, e eu quero que você seja feliz. E eu lembro que eu falei, feliz vai ser difícil. Mas alegre eu consigo. E aí ele falou assim que ele estava bem, que ele viveu, que ele queria ter vivido, que ele era grato e que ele realizou os sonhos que ele queria realizar, no geral. As viagens que ele queria fazer. E que, se fosse da vontade de Deus, que ele descansaria tranquilo. As questões materiais, realmente, foi o que teve menos importância ali. Ele ficava feliz por ter realizado alguns sonhos, mas aqueles sonhos, digamos, materiais maiores, ali não tinham mais importância. O pensamento que eu tive de achar uma pedra no formato de coração no dia 14 de fevereiro aqui em São Tomé não se realizou. Mas, conhecendo a Beth, fui a Machu Picchu em junho de 1999, passando pelo Lago Titicaca, Puno, La Paz, Vale Sagrado, Cusco, Ollantaytambo. No dia 28 de junho de 1999, na data de aniversário do meu irmão,
quando ele completava 18 anos, eu estava em Machu Picchu. Depois de todo o passeio pela cidade sagrada, depois que o guia apresentou o significado de cada monumento, de cada parte de Machu Picchu, na despedida, antes de descermos para pegar o ônibus, a Beth me chamou. E ela me chama de Cochise, que é o meu segundo nome. E ao me aproximar dela, ela me disse: Cochise, eu achei essa pedra, e essa pedra é para você. E quando ela colocou a pedra na minha mão, a pedra tinha o formato de um coração. Detalhe, eu nunca contei para ninguém sobre o pensamento que eu tive aqui em São Tomé, muito menos para a Beth. Então, de onde veio a ideia dela me dar uma pedra que tinha este formato? A pedra de coração. Isso é um enredo. Essa pedra, naquela ocasião, não tinha nenhum significado para mim. Nem aqui tinha. Eu não pensei em nada específico. Só deu a vontade de achar uma pedra no formato de coração. Não encontrei São Tomé, encontrei Machu Picchu. Na verdade, dada por uma pessoa que achou essa pedra lá e me deu de presente. Como eu fiquei? Me sentindo um ser talvez especial, alguém que estava recebendo um presente do universo, um presente de Deus. Não existe telepatia, não sei explicar o que aconteceu. Na verdade, eu não sou especial, todo mundo sabe disso, ninguém é especial. Ninguém é especial. Mas esse é um fato real. Acredite se quiser, essa pedra está comigo desde 1999. Na ocasião, não tinha significado nenhum, mas depois de 20 e poucos anos, eu sei o que ela representou e é isso que eu vou te contar neste documentário. Às 5h15 da manhã, acabei de acordar. Eles deixaram aqui uma caneca com chá de coca bem na porta da barraca. É o horário oficial. Esse é o código. Não tem despertador. Chá de coca. Batem na barraca, deixam aqui para a gente acordar. O nosso acampamento tem 5 barracas. 4 barracas duplas e a minha individual. Todos dormiram em um colchonete como esse aqui e um saco de dormir. E é um saco de dormir bem preparado para o frio, viu? Não adianta trazer qualquer saco de dormir. Eu trouxe o meu que é para 5 graus e falaram que não dava conta e não dava mesmo. Esse aqui foi no limite para dormir aqui sem sentir frio. E aqui um colchonete dessa grossura. Agora cada um prepara a sua mochila, guarda suas coisas para mais um dia de caminhada. O segundo dia é o mais difícil. E colchonete, saco de dormir e barraca, deixa tudo aqui. Eles desmontam o acampamento e carregam tudo para nós. Isso está incluído na viagem. Eles colocam um plástico aqui no gramado para a gente liberar as barracas. Então aqui a gente coloca nossas mochilas, saco de dormir que os portadores irão levar. Enquanto a gente toma café, eles já estão aqui desmontando o acampamento. Então eles desmontam o acampamento, vão organizar tudo, vão carregar isso para nós. Eles passam na nossa frente durante a trilha e quando nós chegamos lá no ponto de hoje, no ponto final, as barracas já estarão todas montadas, inclusive essa daqui, onde a gente faz café da manhã, almoço e janta. Omelete, olha isso. Pão, uma cesta aqui, ó, outra bandeja aqui com banana, morango, frutas. E o que é? Café. E a pipoca doce. Pipoca doce, que eles comem muita pipoca aqui. Bora lá, mais um dia. 9 quilômetros. Aqui. Vamos lá, Van. Dia 2, todo mundo treinado já. Vamos sair de 3.000 para 4.000 e poucos metros hoje. Acho que andamos quase 1 quilômetro, já deu para aquecer.
Agora, efeito cebola. Tirar as camadas. Esse trecho da trilha tá lindo demais. Segundo dia da trilha, é o dia mais difícil, bastante subida. Aqui estão os guerreiros, as guerreiras. E a Vanessa com 2 curativos, um em cada pé. Vamos que vamos. Machu Picchu, aí vamos nós. Olha essa trilha, parece uma cena do filme O Senhor dos Anéis, alguma coisa assim. Se fazer a trilha difícil, imagine quem colocou essas pedras. Vai no zigue-zague. Vou procurar onde que o degrau é mais baixo. Isso. E o Álvaro está descansando aqui no lugar estratégico. Porque pra frente. Olha que beleza isso. A trilha Inca, né? A trilha dos peregrinos e peregrinas, gente. Parabéns a todos. Aí. Deixa eu mostrar a escada rolante agora, Álvaro. Por aqui, ó. Só tem este caminho. Só tem esse caminho. Ou sobe ou sobe. Ou volta. Zigue-zague nessa trilha. Zigue-zague agora, cansa menos. Meio-dia em ponto. Esse é o trecho mais difícil do segundo dia da trilha, ou o trecho mais difícil da trilha. É a última 1h30 antes de chegarmos no topo, 4.200 metros. Estamos aqui, pelotão de frente. Eu, Dr. Flávio e a Fabiana. Estamos chegando perto. Já dá para ver o seio da mulher morta, que vai ser o pico, ponto mais alto, ou um dos mais altos que iremos chegar. Vamos aqui, ó. Fabi, Flávio. A altitude tá pesando agora. Tá pesando? Tá pesando a altitude, a fome, o calor. A vista não. Você colocou a folha de coca de novo? Colocou folha de coca? Sim. Pode ter. Vamos mais devagar. A gente para mais. Vamos deixar o carregador passar, o portador passar. E a gente descansa mais um pouquinho. Olá, amigo. Olá. Quantos quilos carregas hoje? 20. 20? O ovo vai lá em cima, sem quebrar. A cara de ovo dele. Olhando assim parece que cheguei no final. Parece. Será? Hoje subimos 1.200 metros. Estamos subindo, quase chegando lá. Eu vim na frente do grupo. Queria chegar sozinho, caminhar sozinho pelo menos 1 hora. Em oração e agradecimento. Vamos ver que ponto é esse. Se é o final mesmo. Tem uma sinalização ali. Parece que sim. Que é o mirador. 4.215 metros. Ponto mais alto. Cheguei. Bora bater palma para cada trilheiro, para cada peregrino que chegar aqui. Eu já me perdi no espaço do tempo, esqueci de mim mesmo, apaguei minha luz. Nas
estrada da fé eu dou mais um passo, buscando o caminho pra ver se me acho. Vou sentir a paz de dentro para ver a luz lá fora. Vou seguir a voz do vento pra ser mais feliz agora. Nas trilhas da vida eu sigo tão leve, pois a vida é tão breve e eu não me arrependo. Não somos ninguém, somos só passageiros do mundo inteiro. Por onde ando, vou sentir a paz de dentro. Aqui, você chegou, para você conseguiu. Ver a luz lá fora. Você conseguiu. Vou seguir a voz do vento. Aê! Pra ser mais feliz agora. Você conseguiu, você conseguiu. Seguir a voz do vento pra ser mais feliz agora. É professor, sou personal trainer. Vem! Aqui, ó! Isso. Aqui! Aqui! Vem! Dá bastão, dá bastão. Vai! Vem! 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 Aê! Guerreira! Abraça, 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 abraça. Ó, eu preciso te contar uma coisa. Não tem mais escada! Não tem mais! Acabou! Acabou! Vai! Acabou! Atirou! Epa! Aê! Chegamos, gente! Parabéns a todos! Parabéns! Gosto! Valeu, valeu, Ciro! Bolsa da Dani! Bolsa da Dani! Álvaro, continua aqui, ó. Para não. Vem, 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 vem. Vem, vem. Aqui, ó. Pra cá, pra cá. Direto, Álvaro, vem! Tá acabando, vem! Aqui, Álvaro, aqui! Não para! Não para não! Todo... Vem! Ó o vento! Vem! Consegue, vem! Brasileiro é tudo palhaço mesmo, viu? Abraço, 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 abraço. Nosso abraço coletivo. Olha o Condor! Vanessa, isso.
Não volta agora. Foi escolhido a dedo, hein? É o nosso médico. Não parece médico. Guerreiro Amazonas. Tem que ir até a placa. Mira na placa lá. Lá na placa, Deise. Lá na placa, Deise. Abraça, abraça. Abraça, abraça. Conseguimos! Conseguimos! Felicidade é um berro quando se encontra um belo jeito de falar. Sair pelas ruas tentando ouvir a sua voz, aquela que sempre me fez pensar que eu deveria escutar. Esconder todos os meus segredos nus, e quando encontro a luz, revelo o que me fez chorar, que me fez pensar. Partindo o terceiro dia de trilha Inca. Nas trilhas da vida eu sigo tão leve. Mas ninguém faz isso sozinho. Para eu transformar a minha vida, eu preciso de outras pessoas. Aquilo não é meu, aquela escolha não é minha. Eu posso caminhar junto com aquela pessoa, mas aquele caminho não é meu. Eu viajei sem levar o DR. Foi só o Flávio, não foi o doutor Flávio. Então essa trilha ainda vai ter reflexos de transformações na minha vida. Olá, Paola! Olá, Yuri! E aí, amigo? Como vai? Felicidades! Vencemos! Algumas palavras que eu estava sentindo, eu acho que agora chegou o momento de falar. Machu Picchu! Eu não sei qual vai ser a minha hora, ninguém sabe. Meu marido não sabia, minha mãe não sabia. Mas a gente tem que fazer o possível para demonstrar o que a gente sente, para que quando essa hora chegar não haja arrependimentos. Não somos ninguém, somos só passageiros do mundo inteiro. Mas saiba que eu descobri o perdão e o amor e consegui quebrar o meu coração de pedra. Pai, eu te amo,
sempre te amei e sempre te amarei. Cochise, 9 de novembro de 2022. Do vento pra ser mais feliz agora, seguir a voz do vento pra ser mais feliz agora.